Desde a última quarta-feira, teve início aqui em Aparecida a 60ª Assembleia Geral da CNBB. Nossos pastores reunidos para cada vez mais aperfeiçoar o dinamismo pastoral da igreja, nosso compromisso missionário e evangelizador. O santuário está repleto da presença de bispos de todo o Brasil. E o nosso programa se alegra em podermos hoje acolher entre nós um grande bispo, um grande missionário, Dom José Luiz Ferreira Salles, missionário redentorista e bispo da Diocese de Pesqueira, em Pernambuco. Bom dia, Dom José Luiz, bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, Padre Camilo, eu fico muito feliz de poder estar aqui, também nesse momento de oração. Nós fazemos, a nossa oração também começa pela manhã, os bispos todos reunidos rezando, e eu tenho essa possibilidade de rezar com tantos telespectadores que nos acompanham pela TV Aparecida. Coisa boa. Nós vivemos todos os anos, durante o tempo da Quaresma, este tempo de voltar o coração para Deus e para o nosso semelhante, as campanhas da fraternidade. E cada ano um tema que nos provoca, um tema que nos leva a nos comprometermos com realidades da transformação social que talvez a luz da fé ainda não tenha chegado. E neste ano, Dom Salles, nós refletimos um tema tão forte, tão presente, que a pandemia fez se tornar gritante, que é a triste realidade da fome. Há pessoas que acham que a campanha da fraternidade é apenas um tempo vivido na Quaresma. Acabou a Quaresma, chegou a Páscoa, é como se tivesse acabado a fome, muito pelo contrário. Aumenta a nossa fome de Deus e nós queremos nos comprometer mais com aqueles que têm aí a fome do pão de cada dia. A Quaresma nos levou a refletir sobre essa dimensão bonita. Diante do ser humano que passa fome, Cristo espera que a minha fé me comprometa a dar a Ele o que comer. Como nós podemos continuar em nossa vida pessoal, em nossa vida comunitária, vivendo este mandato do Cristo, dai-lhes vós mesmos de comer? Pois é, Padre Camilo, o senhor mesmo disse que a campanha da fraternidade é um tempo de provocação. E na história da Igreja no Brasil, todas as campanhas, elas sempre deixam uma marca. A gente lembra a campanha, por exemplo, dos idosos, que começou depois com a pastoral da pessoa idosa, os negros, a pastoral afro, e também agora esse tema tão gritante diante de tantas pessoas que passam necessidade. Eu tenho, assim, no coração, tenho andado, porque faço parte das pastorais sociais, pelos lugares, pelas comunidades, e a gente sente o desejo do nosso povo e das nossas comunidades de continuar esse trabalho. Porque quem está com fome não vai apenas durante 40 dias comer, precisamos, e aí eu acho que uma palavra muito importante é que é organizar a caridade. E é uma caridade que brota da nossa fé, brota do Evangelho. Para nós, enquanto cristãos, a gente não vai apenas dar o pão, nós queremos também organizar essa caridade. Eu acho que as nossas comunidades precisam fazer esse trabalho de organização para poder chegar ao coração de tanta gente que está sofrendo. Bacana, o senhor mencionou que várias campanhas da fraternidade, cuja temática que elas trouxeram para a reflexão, para a oração, despertaram novas pastorais do coração da igreja, e isso é bonito. E neste ano surge a realidade da fome. Muitas comunidades nós temos o bonito movimento dos vicentinos, que sempre teve este olhar aí para as famílias necessitadas, Existem também em muitas paróquias a pastoral da caridade, ou a pastoral da promoção humana, que tem este olhar. Mas às vezes nós temos a tendência de delimitar esta ação a quem faz parte daquele grupo. E eu acabo cruzando os meus braços ou acho que todo mês eu levar 1 quilo lá na igreja já está bom. Claro, isso é muito importante e abençoado. Mas a gente precisa ter uma certa ousadia, de fazer uma ação que realmente vá ao encontro desta realidade e não seja apenas algo paliativo, mas algo que transforme este verdadeiro calvário onde milhares de pessoas vivem. Eu acho que, viu, Padre Camilo, uma coisa importante é a gente não fechar os olhos. Ontem eu recebi uma mensagem falando dos discípulos de Emaús e dizia assim: rezemos para que a gente não deixe nenhuma pessoa longe da mesa do coração. Uma das coisas muito importantes, porque é um processo de conversão, a campanha da fraternidade nos provoca para uma conversão pessoal também, uma conversão das nossas comunidades, da igreja, da sociedade. E deve começar comigo. E uma coisa muito importante, um exemplo, quanta comida nós jogamos fora? Nós desperdiçamos. Quantas coisas nós temos, às vezes,
nos nossos armários. Eu preciso de 1 ou 2 pares de sapato e às vezes a gente tem 10. Não é? Calça, camisa, tanta coisa que a gente vai e nós vamos ficando pesados. Não é? As coisas que nós acumulamos dificultam eu olhar para o outro, voltar o coração para quem passa necessidade, para quem passa fome. Às vezes nós olhamos muito quem bate a porta e diz, me dê um pedaço de pão. Mas às vezes é o meu vizinho. Não é? Então eu acho que é um desafio muito grande. A outra coisa importante, o pão é muito importante. Mas também a gente precisa lutar por políticas públicas, né? Porque não basta eu ter o meu prato de comida, mas eu não tenho escola, não tenho direito à saúde, né? Há uma gama de ações que a gente também precisa estar integrado. Eu disse nesse ano lá que o meu voto, ele é um voto que põe comida na mesa, é um voto que dá para você o direito à educação, à saúde, né? A gente precisa trabalhar também na questão da cidadania. Né? E também a questão que quem tem fome de pão também tem fome de Deus. Né? Por isso que eu gosto muito de lembrar que a caridade que eu faço, ela não é apenas uma ação social, ela brota da minha fé. Ela brota de uma profunda experiência do Evangelho na minha vida e na vida das nossas comunidades. Né? Então, quando eu vejo alguém que está passando fome, uma situação difícil de violência, muitas vezes que passamos em nossas comunidades, é importante perguntar o que o Evangelho está dizendo no meu coração, está dizendo ao coração da nossa comunidade para que a gente possa agir. Né? Então, acho que é um trabalho, é uma missão grande da igreja e eu tenho certeza que não termina agora, né, com esse tempo da quaresma que nós terminamos. E acho que a presença do ressuscitado, ela ilumina mais o nosso olhar ainda para vermos essas realidades, né, onde a dor está gritante e a fome dói, né, e sermos lá a presença do Cristo que leva uma vida nova. E a vida nova começa pela fraternidade, sim, pelo mover-se de compaixão pelo nosso irmão que sofre as mais variadas realidades de dor, né? E ser presença, né? Porque às vezes nós achamos que para saciar a fome fazemos uma campanha, arrecadamos várias cestas e alguém vai lá, distribui, deixa na porta da casa do faminto e voltamos. É muito mais do que colocar pão. Ele é necessário, mas é se envolver, né? É se fazer irmão, é estar próximo. Porque acho que alimentar o outro de esperança, sim, também é uma forma para a transformação da sociedade onde estamos. Né? É porque às vezes eu não tenho nem o que dá também, não é? Mas a minha presença é uma presença também consoladora. A presença do ressuscitado é uma presença de consolação. Você não está só, você não sofre só. Não é? Estamos juntos, estamos unidos, vamos juntos buscar esses caminhos que levam a uma vida mais digna, uma vida de mais fraternidade. É bem a redescoberta do amor ao outro, né? São Paulo, no bonito canto da Carta aos Coríntios, ele vai dizer, ainda que eu doe todos os meus bens para os pobres, mas se não houver amor em mim ao pobre, aquilo quase não vai significar nada. Eu acho que a raiz está essa, né? A partir do Cristo ressuscitado, ele que conserva no corpo as marcas do amor e da paixão, né? A dor passou, a morte foi vencida, mas o amor permanece. Se a marca do amor do Cristo for marca em nós, nós vamos conseguir ser esta presença, né, junto aos pobres. Amar realmente aos pobres, não num discurso meramente de aparência, mas num comprometimento. E a gente tem tanto exemplo, né, de grandes santos da nossa época que estiveram ao lado dos pobres, caminharam com os pobres e foram para os pobres a esperança. O que o senhor acha que concretamente, em comunidade, nós podemos fazer para ser esta presença do amor de Deus junto aos que sofrem e esta presença ser aí já um caminho de transformação? Eu acho que uma das coisas muito importantes é não fechar os olhos, não fechar o coração e também os conselhos que nós temos nas nossas paróquias, comunidades. É importante porque às vezes o conselho fica para discutir como vai ser o tema da festa do padroeiro, né? Quem vai fazer, arrumar os brindes para a festa. O conselho deve ter esse olhar. Outra coisa, Padre Camilo, que acho muito importante hoje, que é a pastoral da visitação. Não é? Às vezes nós ficamos dentro da igreja, dentro do nosso templo, mas não vamos ao encontro. O ano vocacional está dizendo, né, os pés a caminho, precisa ir. Se me permita rapidinho, sim, uma claro, experiência de pesqueira da nossa terra. Um grupo de casais, nesse tempo da pandemia, e queria fazer alguma coisa, e resolveram fazer um sopão. Né? E levar para um bairro muito pobre.
e levavam algumas quentinhas prontas no finalzinho da tarde, e de repente na fila vem uma mãe e uma criança. E a mulher escutava a criança dizendo: eu também quero, eu também quero, eu também quero. Quando chegou perto, ela entregou a quentinha para a mãe e disse para a menina: a mamãe depois vai repartir com você. Mas o coração dela ficou muito tocado com o olhar e a fala da criança. E ficou sobrando ali umas 4, 5 quentinhas e fulano não veio. Vamos à casa de fulano que a gente leva e entrega lá. Quando chegou lá, a pessoa estava sentada na mesa comendo e disse: olha, hoje a gente não quer a quentinha porque nós ganhamos. Alguém veio e trouxe aqui para a gente. Aí ela, com a imagem da criança, disse: vamos ver se a gente encontra aquela mulher com aquela criança. E pergunta, encontrou. Quando chegou lá, estava, não é, na casinha, bem pobrezinha, a mãe com a quentinha em cima da mesa e 6 ou 7 crianças ao redor para ela repartir aquilo. Não é? E quando a menina viu, correu e abraçou e disse: eu sabia que você ia guardar uma para mim. Né? Quer dizer, se eu não visito, se eu não estou próximo, então também o meu coração não aquece. Sim. Eu não vejo o Cristo crucificado, ressuscitado naquele irmão, naquela irmã, na sua necessidade, porque às vezes a pessoa não tem nem força e nem coragem para pedir. Não é? Então, acho que o Ministério da Visitação é muito importante organizar isso nas nossas comunidades, retomar os grupos de partilha. Eu não gosto muito daquele negócio: olha, nós vamos distribuir a cesta básica, você venha buscar no salão. É importante que a gente visite, cadastre, organize, né, esse trabalho, esse belo trabalho. Né? Outra coisa muito importante, olhar para dentro de você, o que nós podemos fazer para a gente viver com mais sobriedade, não é? Com mais sobriedade. A gente às vezes acumula muito e fica faltando a quem não tem. É importante, né, então, trazermos como fruto concreto da campanha este comprometimento com a pessoa. Senão a gente fica falando da fome como uma realidade, mas não falamos de quem está passando fome. E às vezes são pessoas tão próximas a nós, na comunidade onde moramos, ou até mesmo às vezes o vizinho. Este olhar, né, esse sair de nós, como o Papa Francisco, temos que estar sempre em constante saída, nos levará a encontrar esta realidade e, na força do ressuscitado, oferecer aí todo o amor para transformar as mesas vazias, transfiguradas em mesas onde haja o pão de cada dia. Que a gente possa, então, a partir do próprio eco que os nossos bispos nos dão, a campanha da fraternidade, como um momento bonito de conversão, de focar a ação pastoral em sua comunidade, para que aquilo que não é apenas a igreja enquanto instituição, é o próprio Cristo, é o Evangelho que pede isso de nós, é o Evangelho que nos leva a viver esta realidade de partilha do pão, para transformarmos o mundo de uma realidade de dor e fome para um tempo novo de esperança. Dom Salles, muito obrigado por estar conosco. A sua presença como bispo em nosso programa é esse sinal de bênção e alegria. Que vocês tenham aí uma abençoada assembleia. Nesta semana, um momento importante na eleição da nova presidência da CNBB. Que o Espírito Santo esteja presente em cada coração e continue nos ajudando a viver este mandato do Cristo, dá-lhes vós mesmos de comer. A palavra de vocês como pastores nos levará a muitas ações concretas e agradecemos por isso. Muito obrigado, Padre Camilo, e peço também que rezem por nós, né? Reze por esses pobres, pequenos, frágeis pastores, mas que têm um coração ardente por Jesus, um coração ardente pelo nosso povo, pela nossa gente. Queremos gastar os nossos dias como pastores a serviço de Deus e do seu povo. Amém. E que ao partir o pão no altar e que ao partilhar o pão com o necessitado, o amor possa de novo fazer o nosso coração arder, não é, Dani?